Vamos falar sobre orçamento agora, discussão na cidade de Teresina. Orçamento 2023. Os vereadores devem chegar a um consenso até depois de amanhã. Amanhã é feriado, né, Lídia? Mas até essa semana, quarta-feira, a ideia é que se tenha um consenso sobre a peça, né, sobre a lei do orçamento. Hoje a gente acompanhou lá na Câmara, foi um dia de reuniões, reuniões até informais, Elivaldo, ali no estacionamento, os vereadores conversando e discutindo as emendas que devem modificar o texto do orçamento. Mas agora a força de articulação política da Prefeitura vai ser medida também por outro projeto que chega a casa. Um pedido de empréstimo de 200 milhões que pode entrar em votação de urgência já na quarta-feira. Vamos acompanhar. Os vereadores de Teresina passaram um dia em reunião para discutir as emendas no projeto de orçamento de 2023. Teve até discussão informal no estacionamento da casa, mas definições devem ser anunciadas apenas no fim da tarde. Ainda está com o relator, que é quem poderá fazer alguma emenda. Se tiver, será para melhorar o projeto, pode ter certeza. Não será nada pessoal, nada direcionado, ao contrário. É aquilo que a gente entende de verdade, que a gente possa colaborar com esse orçamento e colaborando com a cidade e, claro, também com a administração municipal. Os remanejamentos devem ocorrer com a retirada de recursos da ETURB para o transporte, recursos da Secretaria de Governo para a educação e maior orçamento para a SAAD Sudeste, como também a limitação da capacidade de remanejamento da Prefeitura dos atuais 30% para 10% do orçamento. O principal ponto de mudança diz respeito ao remanejamento de 50 milhões da ETURB. Existe uma preocupação dessa casa com o transporte público de nossa cidade, principalmente porque ultimamente vem se informando através da imprensa que o transporte pode entrar em colapso, né? Então, os vereadores têm essa preocupação, estamos discutindo de forma ampla e, se for necessário o remanejamento para a área de transporte público, iremos fazer buscando a solução do problema. A proposta gera protesto de aliados do prefeito. Eu não quero acreditar que aqui se queira remanejar dinheiro de Teresina, seja de onde for, para pagar o CETUT. Tirar dinheiro de onde quer que seja, alegando que é para melhorar o transporte público, na minha opinião pessoal, não é verdade. Não é verdade. São 125 milhões que eles estão cobrando de um serviço que não presta na nossa cidade. A Câmara lá atrás determinou que fazer a rescisão do contrato, a caducidade, abrir uma nova licitação e, enquanto a nova licitação não acontece, um emergencial. Qualquer movimento serei contrário. Além da votação do orçamento de 2023, a Câmara inicia agora a apreciação de outra matéria vital para a Prefeitura, a aprovação de um empréstimo de 200 milhões contratado junto ao Banco de Brasília. Ele vem exatamente somar para a Teresina ganhar. Nós temos obras, você tem uma ideia, a Dom Helder Câmara, ali do Frango Dourado até a Santa Bárbara, passando por dentro do Dom Avelar, ali está intrafegável. Várias gestões já fizeram, vários gestores já fizeram, mas não bota drenagem. O Pessoinha está fazendo e vai fazer pela ETURB com drenagem. Não basta só fazer, tem que fazer bem feito. E isso que é importante. Vai ter uma audiência pública para direcionar de maneira esclarecida para a casa novamente a aplicação do primeiro empréstimo no valor de 500 milhões de reais. Vai ser quarta-feira agora, depois da sessão. O importante é que tudo é feito de maneira clara. Teresina precisa pressa. Teresina tem pressa. Então vamos lá, Lídia. Uma coisa é orçamento, né? Que é esse entendimento, essa construção de consenso quarta-feira. Já vimos, inclusive, a reação do vereador Dudu, que acha que dinheiro repassado para empresas de transporte coletivo não é um bom investimento. Isso é uma questão. E a outra é a operação de crédito. Esses 500 milhões, esse meio milhão que está assegurado, vai ser do Banco do Brasil, isso já foi acertado antes. Agora vem mais um valor, é isso? Mais um empréstimo, né? Agora 200 milhões do Banco de Brasília. O doutor Pessoa esteve recentemente em Brasília, acompanhado
do secretário de Planejamento, João Henrique Souza, discutindo aí os acertos finais para a contratação desse empréstimo, e agora falta só o aval da Câmara de Teresina, né? Nesse momento em que a Prefeitura está com essa dificuldade ainda de chegar a um consenso para aprovação do orçamento do próximo ano, chega um outro projeto, né? Tão importante, que é essa contratação de empréstimo. Mas pelo que eu apurei hoje conversando lá na casa, Elivaldo, dificilmente um vereador ele vota contra empréstimo. Eles podem argumentar, acaba fazendo muito barulho, né, questionando os motivos, as obras que vão ser realizadas com a contratação desse empréstimo, mas no fim, Joelson, todo mundo, até a oposição, acaba votando a favor, porque os vereadores não querem ficar como aquele que votou contra o empréstimo, já que o empréstimo significa a realização de obras. Então, pode ter questionamentos, mas o empréstimo vai ser aprovado. A questão é se vai ser em caráter de urgência, como gostaria a Prefeitura. E aí a votação já pode acontecer na quarta, logo após o feriado. Se os vereadores, com relação ao orçamento, chegarem a um consenso sobre as emendas ainda hoje, talvez também o orçamento já possa entrar aí em votação, aí na quarta-feira também, após o feriado. Então, os vereadores estão se articulando. Hoje teve reunião 8 horas da manhã, Elivaldo. Depois a gente acompanhou essa reunião já às 11 horas, eles discutindo ali, até bem formal, né? Foi ali no estacionamento da casa. Depois eles foram até um gabinete, se reuniram lá e discutiram essa apresentação das emendas, né? Vai sair dinheiro da ETURB, isso já é fato, vai sair recurso da ETURB para o transporte, é o principal ponto de questionamento, críticas aí que a gente viu do vereador Dudu, dinheiro da Secretaria de Governo para a área da educação, também vai ter remanejamento para a SAAD Sudeste, né? A SAAD comandada pelo vereador Zenito, e um ponto, Joelson, que gera muito atrito entre a Prefeitura e os vereadores, essa possibilidade de redução da capacidade de remanejamento que a Prefeitura tem hoje do orçamento, reduzindo de 30% para 10%. Que é a questão que envolve a arrecadação. E aí, Lídia, o vice-prefeito Robert Rios falou a respeito do tema ICMS com você. Falou também sobre orçamento, mas trouxe informação importante com relação a essa questão do ICMS. A gente tem acompanhado Teresina e mais 50 municípios reclamando aí que vão ser prejudicados com essa mudança nos critérios de distribuição do ICMS para os municípios, e Robert Rios hoje anunciou que Teresina já tomou uma decisão e vai judicializar essa questão. Vai para a Justiça, vamos acompanhar. Colinde Brito. O vice-prefeito Robert Rios não vê mais possibilidade de acordo com o governo do estado com relação a mudanças na regra de distribuição do ICMS. A capital Teresina deverá perder um montante de 10 milhões por mês a partir de 2023. E Robert avalia o impacto da mudança com relação à política de reajuste dos servidores. Era para ser um ano tranquilo, 23, porque nós fizemos todo o reajuste possível, nós conseguimos dominar aqui a máquina e conseguimos reduzir bastante os nossos custos, nossos gastos. Mas, infelizmente, tivemos duas surpresas. Primeiro, a queda do ICMS de combustível e de energia. Isso impactou nas nossas finanças 60 milhões no ano. E depois, a surpresa, uma lei que foi votada pela Assembleia Legislativa, em que tira da Prefeitura mais de 100 milhões de ICMS. Ora, 100 milhões com mais 60 milhões, daí algo em torno de 160 milhões. Isso é ruim, porque isso vai prejudicar muito o andamento da máquina do município. Sem acordo, o caminho da Prefeitura deverá ser judicializar a questão. Se esse critério for mantido, a partir de janeiro, vai ficar bastante difícil as coisas para essas 50 prefeituras. Então deve ser uma ação conjunta ou Teresina vai entrar individualmente? Teresina vai entrar individualmente, mas acredito que todas as prefeituras que estão no prejuízo devem entrar. Além da votação do orçamento de 2023, a Câmara inicia agora a apreciação de outra matéria vital para a Prefeitura, a aprovação de um empréstimo de 200 milhões contratado
instalado junto ao Banco de Brasília. A Câmara é independente para fazer suas políticas, né? Fazer suas reuniões, suas uniões lá. Agora, eu não acredito muito nessa história de bloco. Não funcionou no passado e não deve funcionar no presente. Mas nega desavenças com os vereadores. A Câmara nunca foi problema para a Prefeitura, foi solução. Não tivemos nenhum problema, nenhum arranhão. Todas as leis que o prefeito tem mandado para a Câmara são aprovadas quase por unanimidade. O empréstimo mesmo foi por unanimidade. Não tem nenhum problema. Agora, todo ano, quando manda o orçamento, claro que a Câmara vai discutir, vai apreciar, vai fazer reuniões internas, audiência pública, e isso é normal. O vice-prefeito acredita em uma solução para o impasse na votação do orçamento de 2023. O prefeito tem dito que quer fazer algumas modificações, certo? Aqui na equipe da prefeitura, mas está esperando que seja dada a solução do orçamento, para só após o orçamento ele tomar a decisão e que mudança vai fazer. Claro. Lídia, ele mais uma vez minimizando esses problemas com a Câmara de Vereadores, pensando também nessas questões de reformas e mudanças, mas chamou a atenção bastante essa ideia de levar à justiça a decisão das mudanças de regra do ICMS, uma norma que foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado. Foi aprovada na Assembleia, né, a criação do ICMS Educação, ICMS Saúde. Com isso, houve uma mudança na forma de distribuição desse recurso. O governo do Estado arrecada e uma parcela, 25%, é distribuído ali para os municípios. E os critérios utilizados é a questão do tamanho do território, os municípios que produzem mais, também a população, o ICMS ambiental, e com a criação agora do ICMS Saúde e também do ICMS Educação, foi preciso readequar, né, os critérios aí para essa distribuição desse recurso. Com isso, perdeu força a questão do território, da população, também os maiores produtores, e os municípios maiores, como o caso da capital Teresina, foram prejudicados com isso, né? Perderam força, né, aí com os critérios que davam aí um poder maior para os grandes municípios na hora aí da distribuição desse recurso. Teresina tentou, Robert Rios até conversou com a governadora Regina Souza, eles tentaram aí conversar a possibilidade de um decreto da governadora, e aí os municípios poderiam sentar e renegociar como seria essa distribuição do ICMS. Não teve acordo até agora e o vice-prefeito coloca então que o caminho deve ser a justiça. Pois não, Elivaldo? Não, até porque isso está definido em lei estadual, aprovada, sancionada, então um decreto não pode suplantar o efeito de uma lei estadual. Por isso que está esse impasse e o caminho, como a Lídia mostrou aí na reportagem, da judicialização é o único a propósito para tentar sustar, adiar os efeitos da lei que, segundo o vice-prefeito Robert Rios, trará muitos prejuízos financeiros. Em relação à Prefeitura, Joelson, há muitos desafios para essa semana da Prefeitura na Câmara Municipal de Teresina. Aprovação de pedido de empréstimo, aprovação do orçamento, que não deve ser nem a proposta da Prefeitura e nem também o que os vereadores querem emendar, talvez uma proposta intermediária, além da reforma administrativa, com fusão de órgãos, algumas alterações administrativas que precisarão também do aval da Câmara Municipal. Ou seja, né, Lídia, esse restante de semestre na Câmara, final de novembro, início de dezembro, promete bastante movimentação e será um teste de consistência da base aliada ao Palácio da Cidade. E eu destaco, Elivaldo, na fala de Robert Rios, quando ele deixa bem claro, né, a questão da reforma só vai ser discutida depois do orçamento. Então, o prefeito Doutor Pessoa vai saber, de fato, quem faz parte da sua base na votação do orçamento. Aí, é claro, se a base aprovar as emendas que são contrárias aos interesses da prefeitura, é claro que o prefeito vai entender que tem gente ali da base que de verdade, na hora das votações, não faz parte da base. E alguns desses nomes esperam nessa reforma administrativa, esperam ser contemplados com a participação de cargos, né? A prefeitura, então, vai ver primeiro quem é da base, aí depois vai encaminhar até a casa esse projeto da reforma administrativa, contemplando aqueles que, de fato, acompanharam a prefeitura na votação do orçamento. Portanto, os grupos lá da casa, o prefeito vai investir, Joelson, na formação, na consolidação do chamado G-Pessoa. G-Pessoa.
E aí pode ter consequências para o G9, Elivaldo. Vamos acompanhar como é que vai ser essa disputa de grupos na política ali na Câmara de Vereadores. Detalhe, todas essas discussões numa semana meio encurtada em função do feriado do dia 15 de novembro.